Deus, amém. Que manhã abençoada, não é? Obrigado, gente. Valeu. Glória a Deus. Enquanto vocês esperam, os músicos podem ficar aqui dentro da piscina, tá bom? Até eu chamar de novo, pode ser? Glória a Deus, amém. Que bom que você veio. Diga glória a Deus. Amém. A gente tem aqui os nossos irmãos queridos que foram batizados. Fiquem aqui todos. Cadê todo mundo que foi batizado? Foi chamar? Tá bom, eles vão ficar aqui. Daqui a pouquinho a Márcia e o Marcos vão entregar o certificado para eles. Eu quero dar essa honra a eles. Glória a Deus. Levante suas mãozinhas. As duas mãozinhas, se você tem. Diga assim: o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é o dono dos meus sentimentos. Ele que guia as minhas vontades. A minha vida será para glorificar o nome de Jesus. Em tudo que eu fizer, em tudo que eu pensar, em tudo que eu planejar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Antes de a gente entregar, eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos uma palavra que se encontra lá em João capítulo 3, no verso 27. João capítulo 3, verso 27. Ele diz assim: respondeu João, esse João é o João Batista: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Continua. Vós mesmos sois testemunhas de que eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Continua. O que tem a noiva e o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Verso 30, para terminar. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? João, ele tinha um foco tão claro e ele mesmo se declara o precursor, aquele que viria abrir as portas do ministério de Jesus. Então ele pregava, algo, eu imagino que não fosse algo muito palatável, de se ouvir, porque ele chamava até o povo de raça de víboras, Então não era muito agradável para as pessoas ouvirem, mas ele falava aquilo que precisava ser feito. Porque ele mostrava uma qualidade do evangelho e uma nuance do evangelho que permaneceu até hoje. Você precisa se arrepender dos seus caminhos maus e crer em Jesus Cristo. Amém? Você precisa se arrepender. Por isso que ele pregava o evangelho do arrependimento. Mas ele deixa bem claro que ele não era o Cristo. Pelo contrário, ele diz assim: eu sou o precursor, eu só estou preparando o caminho. E as profecias falaram de João Batista, falaram que haveria alguém que abriria uma voz no deserto, abriria os caminhos do Senhor, prepararia os caminhos do Senhor. O caminho da pregação, o caminho do evangelho da paz. Amém, queridos? Então ele diz claramente no final que ele não era o Cristo. Como é bom reconhecer o que você não é, não é? Ele deixa bem claro: eu não sou o Cristo. Porque ele diz assim: convém, põe no verso 30 de novo: convém que ele cresça. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que possa ser também a sua oração no dia de hoje. Você dizer assim para Jesus: convém que Jesus esteja à frente. O mestre é à frente, ele é a prioridade. Ele é o centro desse culto, amém? Os nossos cultos estão sendo e serão cada vez mais cristocêntricos. Nós sempre vamos exaltar o nome de Jesus. O culto é para exaltar o nome de Jesus. O culto não é para falar sobre as minhas necessidades. O culto não é para falar aquilo que eu preciso. A Bíblia diz certamente que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele vai nos abençoar. É impossível chegar na presença de Deus e não ser abençoado. Deus o caráter de Deus, Ele fala sobre isso. Ele é abençoador, amém? Ele quer te abençoar. Por isso que nós não devemos procurar as nossas bênçãos primeiro. Nós devemos procurar o abençoador, aquele que convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele esteja no centro da minha vontade. Convém que ele esteja no centro da minha vida. Amém, queridos? Então João estava muito convicto
que o centro do evangelho era Jesus Cristo. A gente tem falado aqui que a mensagem principal do evangelho é o arrependimento para a salvação. Não é a mensagem, venha para Cristo e a sua vida financeira vai melhorar, venha para Cristo que você vai arrumar um casamento. Não é essa a mensagem do evangelho. A mensagem é arrependimento para a salvação. E esses irmãos e irmãs, não é, que desceram as águas hoje, que coisa linda. Todos eles já tinham a experiência de conhecer a Cristo, mas eles entenderam o mandamento de descer as águas. Amém? É o que nós falamos rapidamente ali no gabinete. Quem crer e for batizado será salvo. E vocês cumpriram o mandamento de Jesus. Amém? Deus está muito feliz com vocês e nós também. E nós também. Amém? Glória a Deus. Mas nós devemos declarar constantemente a nossa dependência de Cristo. Porque se de fato Ele é o centro das nossas atenções, convém que Ele cresça e eu diminua. A gente sempre pode declarar a nossa dependência a Cristo. Amém? Cristo é aquele que sofreu, padeceu tudo o que você poderia ter padecido. E a Bíblia diz que Ele sabe o que é sofrer. Ele tem uma autoridade, porque a Bíblia diz que Ele veio em carne. Ele veio em carne e Ele provou o que um homem e uma mulher vão passar, os sofrimentos, tanto físicos como emocionais. Então, nós podemos sempre declarar a nossa dependência a Jesus Cristo. Dizer assim, Senhor, você, além de ser o centro da minha vida, você é o meu tudo. Tudo que eu preciso está em Ti. Amém? Tem uma canção que eu não estou criticando de forma nenhuma, mas algumas canções, elas proferiam assim, o melhor de Deus está por vir. Eu posso dizer para você, está errado, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já está entre nós, que é Jesus. A Bíblia diz, se Deus, não poupou o seu melhor, o seu filho, o seu único filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Eu quero dizer, o melhor já está com você, já está comigo. Olha o que diz em 2 aos Coríntios, Paulo entendendo isso. Ele coloca 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9. 2 aos Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9. Paulo entendendo isso, ele declara, a sua dependência a Jesus Cristo. Mesmo que você passe por situações, ele diz assim, em tudo somos atribulados. Eu não sei se você já passou por tribulação. Se você não passou, ore por mim, imponha suas mãos na minha cabeça, que eu quero chegar nesse nível, tá certo? Mas a Bíblia diz que em tudo nós somos atribulados. O que é ser atribulado, irmãos? É ser prensado. É como aquela ideia da prensa das uvas, para fazer o suco, para fazer o vinho, tá certo? Mas ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas ele diz, mas não angustiados. Olha que coisa linda. O que é angústia? Porém não angustiados. O que é angústia? É aquela tristeza que fica pregada em nós, aquela que a gente carrega todos os dias. Eu quero dizer a você, cristão, isso não é plano de Deus para a sua vida. A Bíblia diz sim, que eu posso ser atribulado, mas a angústia não vai pregar em você. Amém? A angústia é uma grande aflição, acompanhada de opressão, de tristeza. Você não precisa viver isso. Quando você for atribulado, declare a sua dependência a Cristo. Convém que Ele cresça e eu diminua. Cristo, Jesus, eu sou dependente de você. Eu estou na sua dependência, você pode me consolar. Então ele diz, somos atribulados, porém não angustiados. Mas ele continua, ele fala perplexo. Por alguma situação, você fica perplexo. O que é perplexidade? É quando você fica, por algum momento, sem rumo, sem saber o que fazer. Já viu quando alguma situação te pega de surpresa? E você não tinha um plano B? Sabe quando você não tem um plano B? Aí você diz assim, me pegou de surpresa. Que situação desagradável. Você fica por um momento sem rumo. Mas ele diz assim, perplexos, porém não desanimados. O que significa desanimado? É quando o ânimo saiu. Quando o ânimo foi embora. Você pode ficar até por um momento e falar assim, uau, me pegou de surpresa. Mas espera aí, a Bíblia, Jesus não falou para a gente ter bom ânimo para vencer o mundo? Sim, sim, sim. Então ele diz, não
se desanime. Então ele diz, você pode até ficar perplexo, mas você não vai ter os seus ânimos roubados. Aleluia, pelo contrário, o ânimo está em você, o entusiasmo significa Deus dentro de você, amém? E você pode até nos momentos mais difíceis parar por um momento, falar, Pai, eu estou sendo um pouco atribulado aqui, eu estou um pouco perplexo por essa situação, mas eu sei que você vai me dar direção, eu vou descansar no Senhor. Aí você continua dizendo assim, convém que Cristo cresça e eu diminua, então eu declaro Cristo, eu confio em você, Jesus. Eu confio em você para me trazer direções. Mas ele continua no verso 9. Aí ele diz assim, perseguidos, não é isso? Não é isso? Perseguidos. O que é perseguido? É como se você fosse caçado. Um caçador tentando pegar você. A Bíblia fala que os dardos do inimigo, não é, são como flechas, né? Mas você pode levantar o escudo da fé. A Bíblia diz que quando você levanta o escudo da fé, você tem o poder para apagar os dardos inflamados do inimigo. Amém? Então quando você declara, quando você confessa a sua fé, quando você tem a fé não só no seu coração, mas na sua boca também, o que acontece? Você começa a apagar os dardos inflamados do inimigo, porque por isso que ele diz, eu posso ser até perseguido, mas eu não vou ser o quê? Desamparado. O amparo de Deus, não é isso? O amparo de Deus, a mão de Deus nunca vai faltar sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Irmãos, presta atenção, o consolo de Deus, o amparo de Deus não é um Dorflex. Não é algo para um momento, não é um analgésico para um momento. O amparo de Deus é algo para a sua vida, é algo para acompanhar a sua vida, amém? Quando Deus nos consola, quando Deus nos ampara, quando Cristo sabe o que você está passando, sabe o que acontece? Ele começa a fortalecer quando você confia nele. Confiou nele, ele te fortalece. Significa que se você vier a passar, e você vai passar por outras provas, você vai estar mais fortalecido, amém? Então ele diz, ainda que eu seja perseguido, eu não vou ser desamparado. Mas ele continua, ainda que eu seja abatido. Sabe o que é abatido? É pressionado. Você fala em abater, né? Mas o sentido real da palavra é pressionado, é como se tivesse uma prensa em cima de você. Já sentiu uma prensa de situações em cima de você? Mas ele diz assim, ainda que as coisas e as situações me pressionem, ele diz assim, eu não vou ser destruído. Diga glória a Deus, diga aleluia. Você não foi criado para viver num fracasso. É verdade sim que provas virão. É verdade sim que a prova da sua fé vai se apresentar diante de você. Mas o que Deus propõe a você em Jesus Cristo é que ele seja o centro, convém que ele cresça. E ele crescendo, ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua vida, de todos os detalhes da sua vida. Você percebe que, falando sobre isso, as nossas tribulações, elas não podem ser o foco das nossas vidas? A gente não pode dar testemunho das nossas tristezas. A nossa boca tem que ser a boca que fala do favor de Deus, da bondade de Deus. A gente precisa cantar aquilo que ele tem feito a nós continuamente. Por quê? 2 Coríntios capítulo 4, você já está aí, vai no verso 17. Ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, que coisa linda, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aí ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Glória a Deus, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então o foco da sua vida não deve ser as tribulações, mas a eternidade. A ideia desse texto, desse ensino, é que quanto mais você diminuir e deixar a sua vida ser cristocêntrica, eu falava para os meninos e as meninas que estavam sendo batizados, mergulhados na água. A pergunta que eu fiz para todos eles é se eles vão testemunhar de Cristo, não é? Eu falava, você vai ter um testemunho, você vai testemunhar
de Cristo. Porque quanto mais a gente diminui e deixa a luz do Evangelho refletir em nossas vidas, mais a gente dá testemunho, mais a gente alcança pessoas. E eu quero dizer a você, quanto menos você tirar, quanto mais você tirar o foco dos seus problemas e colocar a glória em Jesus, mais a sua vida será produtiva, mais você vai alcançar pessoas, mais pessoas vão querer seguir você. Você está comigo ainda? Então a chave, meu irmão, minha irmã, é diminuir para que Cristo transpareça em nós. Amém? Amém? Quem é o Senhor dessa igreja? É o Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor da sua vida? É o Senhor Jesus Cristo. Você precisa exaltá-lo todos os dias. Quando a gente ceia, quando a gente batiza, irmãos, nós estamos exaltando a nossa aliança, o nome de Jesus, o nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Busquem primeiro o reino de Deus. A Bíblia diz para a gente buscar primeiro o reino de Deus. Não busque a sua vontade, mas busque fazer a vontade de Deus. E Ele vai cuidar de você. Mateus capítulo 6, verso 33 e 34. Mateus 6, 33 e 34 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, 34, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia do seu mal. Glória a Deus. Deus está nos propondo esta manhã. É uma manhã onde o nosso testemunho pode ficar muito mais vívido, muito mais claro. As pessoas podem olhar para nós e falar: realmente eu estou vendo fonte de água viva em você, eu estou vendo luz, eu estou vendo um testemunho em você. E como isso se fará, irmãos? Quando nós tirarmos o foco de nós mesmos. Convém que Ele cresça e eu diminua. Convém que Jesus cresça, amém? Convém que Ele seja o foco de todas as coisas, que Ele seja o foco não só neste domingo, mas Ele seja o foco na sua vida o tempo todo. Nas nossas conversas vamos exaltar Jesus, nas nossas ações vamos exaltar o nome de Jesus. Paulo, com esse entendimento, ele falou, deixou registrado lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz, Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho ainda no físico, na carne, ele está dizendo, não é? Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele está dizendo assim: a vida que eu tenho agora é só para glorificar o nome de Jesus. Eu tenho uma vida ainda no corpo, mas eu uso essa vida no corpo não mais para os pecados, não mais para os meus prazeres, mas eu uso para exaltar o nome de Jesus. É isso que a gente tem que fazer. E ele fala algo muito forte aqui, ele diz assim, que o viver dele não é mais a vida dele. Ele diz, eu vivo, não mais eu, mas Cristo está vivendo dentro de mim. Que coisa linda, que coisa linda. Eu tenho falado esse mês aqui, eu quero que você, ao falar, as suas palavras, elas possam exalar a essência de Jesus, o bom perfume de Cristo. Onde nós estivermos, onde a gente andar, as pessoas consigam perceber que nós não somos religiosos. Irmãos, eu tenho falado, religião não serve para nada. A religião é uma instituição humana que a gente precisa ter por causa da lei dos homens. Nós somos um ente jurídico aqui e respeitamos isso. Mas no tocante, concernente às coisas espirituais, só o nome de Jesus pode nos salvar. Amém? Por isso que eu tenho falado, vamos deixar de ser religiosos. Deixar de ser religioso não é você deixar as bases da fé, não é isso. Mas é a gente caminhar além da religião. Que as pessoas, quando as pessoas te perguntarem, você é crente? Sim, eu sou crente da igreja tal. A gente às vezes fala assim, né? A gente gosta de identidade. Mas quando as pessoas perguntarem, você possa falar algo mais profundo. Sim, eu sou crente em Jesus Cristo. Jesus Cristo que me salvou, derramou o seu sangue por mim. Eu fui lavado por Ele, os meus pecados foram lavados e eu me tornei mais alvo do que a neve. Ele me justificou por causa do sangue. Ele escreveu meu nome no livro da vida. E eu não vivo agora mais a minha vontade, mas eu vivo a vontade daquele que se entregou por mim. Amém, queridos? É algo mais profundo, é algo que você pode falar
você pode testemunhar. Tem que sair um rio aí de você. Aquele que crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. Rios de água viva, não é água parada. Água parada cria mosquito, cria bicho. E ela apodrece. Mas uma água que se move, ela vai não só transformar a sua vida, mas das pessoas que estão perto de você. Amém, irmãos? Vamos nos esvaziar. Cada vez mais, esvazie-se de você mesmo. Encha-se do Espírito. Vocês que foram batizados, tão lindo algo que Deus fez na vida de vocês, convencendo. E eu quero falar algo para vocês aqui. Quando a gente obedece, esse simples ato de ser mergulhado nas águas e ser trazido é como um sepultamento. A Bíblia fala sobre nascer da água, porque uma criança nasce da água, o líquido amniótico da barriga da mãe. Agora, a vida espiritual, ela também se dá na água, porque o mergulho para o mundo como uma tipificação. Eu estou mergulhando, ou sendo enterrado para o mundo e nascendo para Deus. Quando vocês obedecem, sabe o que vai acontecer? Algumas coisas vão ser destravadas na vida de vocês. Coisas lindas e maravilhosas vão acontecer na vida de vocês. Por isso que essa mensagem é para vocês. Esvaziem-se cada vez mais de vocês mesmos e encham-se mais de Jesus. Amém? Eu fiquei muito feliz por ver as crianças. Aqui, irmãos, nós temos uma cultura e nós falamos sobre as crianças. Olha que lindos, né? A gente tem aqui a Lorena, o Miguel e o Enzo. Miguel e o Enzo. Não é? Vocês já são não mais crianças, né? Ricardo, não vou considerar você criança já. Grandinho, né? Mas eu estou falando no sentido da criança, do entendimento. Eles já são adolescentes, claro, mas com o entendimento de que devem obedecer ao mandato de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? E eu lembro que algumas vezes até os pais ficaram assim meio receosos. A gente teve essa experiência inclusive na Bahia, né, Roberto? Porque as pessoas ficavam muito, às vezes perguntando, falando, não, mas ele é muito novo. Será que ele tem a consciência? A consciência é uma criança, quando ela tiver uma consciência de receber a Cristo, ela já tem a consciência de descer as águas. Amém? Nós precisamos incentivar isso. E essa é uma cultura da igreja, porque os meninos, as meninas, ainda que novos, eles já têm uma consciência. Eu quero servir a Jesus. Amém, queridos? Que sirvamos a Jesus. E se você não for batizado, dá tempo ainda. Ah lá, tem água ainda. Eu não vou entrar mais lá, mas o Roberto entra. Se você quiser, ainda tem. O Fabinho falou, e se alguém quiser ser batizado? Eu falei, hoje a unção do batismo a minha acabou. Vou passar para outra. Mas não tenha medo. Converta-se. Abrace o evangelho. Faça aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Esvazie-se de vocês mesmos. Eu vou alertar vocês aqui uma coisa. Uma das coisas que o diabo sujo costuma fazer é quando a gente toma decisões ao lado de Jesus, para tentar nos desanimar. Então eu vou declarar no nome de Jesus a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida de vocês, da família, e todos nós vamos cuidar deles, amém? Porque não podem se desviar, pelo contrário, precisam mergulhar mais nas coisas do Senhor, em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Esvaziar de nós mesmos é deixar as nossas vontades em último lugar, preferindo a vontade de Deus. E ainda assim, que as nossas vontades sejam lícitas, não é? Porque elas precisam ser lícitas e ainda está no último lugar. Você entendeu o que eu disse? A gente precisa valorizar mais a Deus. E quando a gente valoriza mais a Deus, a gente valoriza também as pessoas. A gente tem uma máxima que eu sempre gosto de falar. Deus fez as pessoas para serem amadas e não serem usadas. Não use as pessoas. Coisas, não ame seu carro, não ame seu relógio, não ame o seu smartphone. O seu smartphone, as coisas são feitas para ser usadas, não amadas. As pessoas são feitas para ser amadas e não usadas. Então, valorize a Deus mais do que as coisas. Valorize as pessoas. Não julgue as pessoas. Tenha paciência com elas. Deixa eu falar algo para todos vocês aqui. Irmãos, esqueçam-se do passado. A Bíblia diz, quando nós exaltamos Jesus,
quando exaltamos a Jesus, convém que Ele cresça e eu diminua. Ele nos lembra de uma passagem, aquele que está em Cristo, está em 2 Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esqueça o seu passado, nem Deus está lembrando mais do seu passado. Ele está querendo algo novo para a sua vida, amém? Livre-se de tudo que te separa de Deus. Livra de tudo, você sabe, aquilo que rouba tempo de você. Então prefira a Deus, prefira estar com Deus cada vez mais próximo. Abandone o orgulho. Não seja soberbo. Aprenda a depender de Deus. Nunca queira estar longe de Deus. Para vocês que se batizaram hoje também, declarem a Deus uma dependência a Ele. Cada vez mais, fala, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não vou nunca, jamais te abandonar. Amém, queridos? Desejem estar na presença. Eu sei que nós sempre pregamos aqui, eu não entro mais na presença de Deus, porque a presença já está dentro de mim e você. Você entende isso? Mas quando existe esse ajuntamento, deseje estar nesse ajuntamento, no congregar, isso é bom para a sua vida, tem uma unção que é liberada, deseje isso. Viva não mais para si mesmo, mas viva para Deus. Não se apoie nunca mais nas suas próprias ideias. Eu sei que Deus tem dado ideias e estratégias, mas a Bíblia diz assim, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre virá de Deus. Dependa dele, dependa de Deus. Eu preciso até te dizer uma coisa. O cristão, ele tem um privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, o cristão precisa errar menos. Porque se você buscar a orientação de Deus para a sua vida, Ele vai cuidar de você, não vai deixar você ficar incorrendo em erros. Amém? Amém? Alguém aqui ainda não aceitou Jesus? Gostaria de aceitar Jesus hoje? Eu quero orar por você. Alguém aqui, algum familiar? Eu não sei, eu não conheço todos. Agradeço todos que estão presentes. Mas alguém aqui quer aceitar Jesus? Alguém que não aceitou Jesus Cristo ainda? Gostaria de receber Jesus em seu coração? Fazer uma aliança com Ele. Essa é a decisão mais importante que um homem pode fazer. Se você não quiser fazer, eu vou dar mais um tempinho aqui enquanto eu falo, mas se você não quiser fazer isso na frente das pessoas, você pode nos procurar de uma forma particular. É válido também, se você não entendeu. Eu posso orar por você numa sala, num gabinete. Eu posso mostrar a você. Se a clareza do Evangelho de Jesus não é cristalina ainda aí aos seus olhos, ao seu entendimento, eu posso te ajudar. A gente tem homens e mulheres de Deus aqui que podem te ajudar. Mas eu digo a você, não saia sem carregar o bem mais precioso, que é Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos? É a maior... Vocês conseguiram escrever aquela frase que eu pedi? Conseguiram? Não põe ainda não. A maior riqueza, eu estou terminando, e a gente vai entregar os certificados. A maior riqueza que você pode ter é Jesus. A Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da sua fé. Por que Ele é o autor? Ele que deu a fé para você crer nele. Glória a Deus. Mas veja, por que Ele é o consumador? Porque quando você estiver no céu, não vai precisar mais de fé. Entende isso? A Bíblia fala que a fé vai cessar. Existem coisas grandes, a fé, a esperança e o amor, não é? Mas a maior delas é o amor. A fé há de cessar, porque você não vai precisar mais ter fé quando você estiver com Jesus na glória. Imagine Ele do seu lado, você, oh Jesus, eu creio que o Senhor está presente. Ele vai te dar um tapa na cabeça. Eu estou aqui, criatura, não é? Estou brincando, Jesus não faz isso não. Mas a fé não vai mais precisar. Mas Ele é o autor, o consumador da sua fé. Ele é aquele que está cuidando de você, é aquele que está falando assim, fique animado, não perca o seu ânimo, amém? Fortaleça-se no Senhor, na força do seu poder. E Ele diz mais, Ele diz assim para cada um de nós, eis que eu estou com cada um de vocês até a consumação dos séculos. Ele nunca, jamais vai abandonar você. Eu não sei o que te parece essa manhã, mas essa é uma manhã de exaltação do nome de Jesus.
Amém? Ele tem cuidado tanto de mim e de você. E eu queria colocar uma última frase aqui de um escritor, de um pregador que chama-se John Piper. Eu gosto dele. Queria que você percebesse algo aí, lesse comigo. Ou se você quiser anotar, é algo maravilhoso. Ele diz assim, ó: existe um absolutamente soberano, transcendentalmente puro, autoexistente, autossustentável, incomparavelmente lindo. Aleluia, todo conhecedor, todo sábio, todo governador, todo sustentador, que a tudo define, infinitamente valioso, que a todos satisfaz. Deus, cujo grande e último propósito em toda a criação, em toda a redenção e em toda a história, em toda a cultura, é demonstrar a sua glória. Isto é, a sua beleza e a sua grandeza, para a alegria que nunca acaba e sempre cresce no seu povo. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos falando aí de Jesus, o nome mais precioso. E eu peço que você leve esse nome com você hoje. Que você glorifique o nome dele, que ele proteja você, que ele te dê um propósito, que ele te dê clareza da sua vida, que você se alegre nele, que você não viva mais a sua vida reclamando das situações, lembrando dos seus problemas, mas que você possa, como Paulo, fazer a declaração: eu estou vivendo, não mais eu, mas Cristo está vivendo em mim. Amém? E quando isso acontecer, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: eu estou vendo uma luz diferente, eu estou vendo uma vida. É isso que vai acontecer. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, te glorificar nesta manhã, porque o Senhor é um Deus muito bom, e através do seu Filho, a quem também nos rendemos, a quem fomos salvos, nós queremos glorificar a sua presença em nossas vidas, o teu nome, a tua palavra que é exaltada nesta manhã, e nós queremos levar esse nome. E como foi pregado aqui desde o começo, convém que Jesus cresça, convém que ele cresça e eu diminua. Quando isso acontecer em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, cada vez mais nós vamos ter uma perspectiva diferente. Nós vamos entender que tudo é para a glória de Jesus. Ele está vivendo em nós, ele é o nosso provedor, ele que prometeu nunca nos abandonar, ele sabe o que nós sofremos. E nós queremos exaltar esta manhã o nome de Jesus. Nós queremos, neste culto cristocêntrico, declarar que Jesus é o centro das nossas vidas. Não mais os nossos problemas, não mais as nossas vontades, mas Jesus é a nossa alegria, Jesus é o nosso tudo. Obrigado por esses irmãos que desceram as águas hoje. Nós temos declarado neste lugar um lugar de salvação. E nós temos convicção que o Senhor há de nos dar, nos presentear com muitas almas. Nós te glorificamos neste dia, reconhecemos-te em todos os nossos caminhos, Jesus. Em teu nome, amém e amém. Glória a Deus. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!